Yo, Geeks, tudo em cima? Hoje nós vamos ter aquele papinho, né, que normalmente nós temos aqui em alguns vídeos durante a semana. E dessa vez eu decidi trazer o tema para a gente discutir de por que os jogos de videogame no Brasil são tão caros e por que as empresas têm uma grande dificuldade, uma dificuldade gigantesca em localizar os preços. Por que que tem esse preço tão alto, de uma forma realmente que chega a ser desproporcional até mesmo com países mais desenvolvidos no mundo? Por que que tem toda essa questão sobre os preços de jogos e por que que tá cada vez mais difícil comprar jogo no Brasil? Eu, por exemplo, não compro mais jogo. Eu tenho um PlayStation 5 e a única coisa que eu faço é assinar a PlayStation Plus e... E olhe lá, já tô pensando já bem direito o que eu vou fazer, se eu já não vou diminuir algumas categorias ali da PlayStation Plus, porque tá ficando algo insustentável e insuportável ali. E eu não vivo de jogos, né? Eu não sou um David Jones, eu não sou um Flow Games, eu não sou ali um Critical Hits, eu não sou esses caras que vivem de jogos. Eu falo de animes e mangás. Então pra mim, eu jogo assim, algo esporádico, pra meio que tipo assim, desbaratinar um pouquinho a cabeça. E vamos então discutir aqui, conversar um pouquinho por que os jogos no Brasil é algo tão caro. Eu sempre cresci com a ideia de que os preços dos jogos no Brasil são caros por causa do governo. E sim, tem boa culpa, boa parte ali dos preços altos dos jogos no Brasil são por causa do governo. Isso porque o primeiro ponto é a alta carga tributária imposta ali nos jogos. O Brasil impõe diversos impostos sobre produtos eletrônicos e entretenimento, incluindo IPI, né, que é o imposto sobre produto industrializado. Independente se o produto é feito no Brasil ou não, esse imposto acaba sendo colocado em cada produto industrializado, ou seja, mais imposto. Você paga imposto para fazer, você paga imposto para comprar, você paga imposto ali para ter, você paga imposto para manter. O Brasil é um país de imposto. Eu acho que vocês vão observar um LP aqui um pouquinho mais radical nas ideias em relação a esse vídeo, porque a gente paga imposto em tudo. Inclusive a gente tá no mês de maio, né? A gente tá no último mês da declaração de imposto de renda. E esse mês nós vamos, eu vou ter que encarar o leão de novo, né? Todo ano temos que encarar o leão mais uma vez. Aí nós temos o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, que é mais um imposto que tem que ser colocado ali no produto. PIS e COFINS, né? Também mais um imposto. E ninguém sabe calcular essa bagaça, essa parada, né? Essa é a questão. A reforma tributária aí tá pra sair, mas não tá pra sair, tá pra sair, mas não tá pra sair. Mas a gente fica tipo, como que é o cálculo? Como que faz? Como que a gente sabe quanto que a gente tá pagando, o que deixa de pagar? E o Brasil acaba se tornando ali um mercado muito de risco, porque ninguém sabe o quanto que o brasileiro paga de imposto, porque não é favorável saber esse cálculo, não é favorável saber ali essa forma realmente que é colocado. Nós também temos imposto de importação em consoles e mídias físicas. Essa carga tributária pode fazer com que um jogo que custa $60 nos Estados Unidos saia por 350 ou mais no Brasil. Então nós temos aqui uma ideia, uma forma realmente de que os produtos no Brasil já são caros devido ali aos impostos. Então automaticamente um jogo que custa $60 já sai muito mais caro aqui no Brasil, chegando a custar 450, 400 reais de uma forma muito fácil. Isso mediante aos impostos que se tem que pagar. Mas nós temos outras questões também aqui que a gente vai abordar em relação a essas ideias de que o governo, os impostos não são os únicos culpados pelo alto preço dos jogos no Brasil. É claro que nós também temos que falar do câmbio desfavorável, né? Porque mesmo com jogos digitais, os preços costumam ser convertidos diretamente do dólar e quando o real está desvalorizado, como frequentemente está acontecendo, o valor ali em reais dispara. A gente sabe que isso tem realmente afetado ali os jogos, mas isso não é uma coisa muito comum, não é algo muito comum, que os jogos variam os preços mediante ali a alta do dólar ou a desvalorização do dólar. Sempre observamos que os jogos
sempre acabam permanecendo na casa de 249, 90, vai até 350. Alguns jogos chegam até 450 reais, na forma realmente de estar ali no seu estágio Deluxe. Mas nós temos algumas questões relacionadas à regionalização. A regionalização é um fator que tem feito eu observar isso como uma forma de que também, ao lado dos impostos, é um dos grandes culpados dos preços altos dos jogos no Brasil. Precisamente, não a regionalização, mas a falta de regionalização. Muitas empresas internacionais não fazem uma localização de preços eficientes no Brasil. Isso pode ser por falta de conhecimento do mercado brasileiro. Muitas empresas não fazem nem questão de investigar e pesquisar ali sobre que o brasileiro não tem um poder de compra muito alto. Na verdade, o poder de compra do brasileiro é ridículo, perto aqui do que vivendo algum tempo já em Portugal, já dá pra saber que o poder de compra do Brasil, do brasileiro médio, é ridículo. Chega a ser algo assim risório, a forma como os brasileiros conseguem viver. Caraca, a gente, por 30 anos ou durante toda a minha vida que eu vivi no Brasil, dá pra perceber claramente que o poder de compra do brasileiro é risório. É uma forma realmente sim de observar e falar, caraca, nós somos heróis. Nós nascemos, vou figurar aqui no lado realmente de jogos, nós nascemos no hard, ou no very hard para alguns no Brasil. E as empresas estão nem aí, sabe? As empresas não estão nem aí. O foco de... o não foco, né, na regionalização faz com que os jogos acabem não tendo essa localização precisa e os preços acabam disparando, como nós estamos observando aí, Donkey Kong saindo para o Switch 2 custando 450, 550 reais. Tem lugares aí vendendo já 600 reais. E é uma coisa realmente assim inacreditável. E isso porque o jogo nem saiu. Quando o jogo chegar em falta no mercado, tudo bem que agora tem ali acesso aos jogos digitais, mas quando o jogo realmente, quando os consoles ficarem em falta no mercado, eu não quero nem imaginar o preço do Switch 2, quanto que vai custar no Brasil. Nós também temos aqui o medo de vazamento de preços, né, compradores de outros países usando contas brasileiras para pagar menos. Isso aqui é uma coisa que dá para contornar. Por exemplo, eu tenho a minha conta brasileira da PlayStation, eu não consigo trazer para cá, não consigo, simplesmente eu não consigo trazer para minha conta porque eu moro em Portugal, eu não consigo trazer para cá. É uma forma de contornar a situação. Então, tipo, LP, mas você ainda pode fazer uma conta Portugal e comprar ali os jogos em euro. Mas eu não quero. Mas eu não quero. Então, tipo assim, são coisas que dá pra contornar, dá pra dificultar e dá pra fazer ali uma coisa melhor do que simplesmente ignorar que você pode criar preços mais baratos ali para outras opções, para as outras regiões do mundo. E nós também temos políticas globais padronizadas que não consideram o poder de compra local. Então isso aqui é uma coisa terrível para as indústrias atuais. E um dos pontos mais importantes é que a própria localização do seu jogo, tanto no preço quanto também ali no idioma, dificulta ou diminui pra caramba a pirataria. E isso já está comprovado. Isso já está comprovado, a gente vai falar de um caso muito específico daqui a pouco. Outro ponto interessante é que é poder de mercado das plataformas. Steam, PlayStation, Nintendo e Xbox têm controle quase total sobre suas lojas digitais. Se uma dessas plataformas decidir manter o preço padrão global sem ajustes regionais, o consumidor brasileiro tem pouca alternativa, especialmente com a tendência de digitalização dos jogos. É uma coisa realmente que está em alta, essa dificuldade, e é um monopólio absurdo que tem acontecido ali nas empresas. Mas, por exemplo, se você tem ali até mesmo um PC bom para jogar, você tem tido boas oportunidades, principalmente em relação ao Game Pass, né, que tem tido ali grandes lançamentos. Eu acho que eu nunca passei raiva tanto assim com a PlayStation do que recentemente aqui com o PlayStation 5, né? Falta jogos realmente bons e exclusivos. A assinatura às vezes nem vale a pena. Eu tô jogando mais jogos que nem pertencem ao catálogo da Sony do que jogos que são exclusivos ali do PlayStation. Então é uma coisa que às vezes dá raiva, sabe? Você fica realmente pensando que, tipo, caraca, não faz sentido, não faz realmente. E eu só não compro um Xbox, ou só não tenho um Xbox, porque, tipo, eu mal tenho tempo de jogar. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim, caraca, como que eu vou comprar um jogo? Eu vejo ali, por exemplo, o Expedition, que saiu agora, eu tenho vontade de comprar, e aí eu vejo, caraca, 250 reais. E aí eu olho outro jogo ali na PlayStation
PlayStation Plus tá de graça. De graça. Eu vou para algum jogo que tá gratuito. Eu vou ali pro God of War Ragnarok, eu vou pro Jedi Survival, eu vou pra outro jogo que tá de graça, né? Agora o Harry Potter Hogwarts também tá de graça ali na PlayStation Plus, de graça, com muitas aspas. E o fato é que falta essa questão dessa localização mais forte, ao mesmo tempo esse controle massivo, né? Existe, não que falta, né? Mas que realmente existe esse controle massivo ali entre as marcas. E aí tem essa questão, né? Por que as empresas têm dificuldades em localizar os preços? Porque tudo isso envolve estudo de mercado e comportamento do consumidor. Isso aqui é o UX básico, cara. Isso aqui é o UX básico. Uma empresa que tem trabalhado com o UX, o cara tem que saber como funciona cada mercado, cada país e cada situação. Não dá pra simplesmente jogar ali uma conversão e achar que o país vai seguir comprando. Não vai adiantar isso. A pirataria só vai continuar aumentando. Nós temos ajustes contratuais com publishers e desenvolvedores. Publishers também são bem complicadas. A gente observa jogos para PC saindo a R$100, a 115, a 120 e pro PlayStation saindo a 200, 300 e também pro Xbox saindo pro mesmo valor se não tiver no Game Pass. São publishers realmente bem complicadas mediante aos fatores de devidas plataformas. Risco de criar um mercado cinza global com trocas ali de região. Isso aqui dá para contornar, dá para ter realmente ali uma situação que vá facilitar tudo, e a necessidade de políticas específicas para cada país, o que aumenta a complexidade operacional. Então eu acho que dá para manter tudo isso desde que você tenha um UX brabo na sua equipe, um cara que realmente queira fazer o seu jogo vender em todos os lugares, não queira também que o seu jogo seja pirateado em todos os lugares. Faz total sentido você ter um UX, alguém que trabalhe com a experiência de usuário de uma forma realmente formidável e que vai trazer grandes benefícios para sua empresa. Vai até virar o mercado de pirataria a favor do jogo. Vai fazer com que pessoas que normalmente joguem ali o jogo na forma pirata queiram ou se sintam entusiasmadas em comprar ali a versão realmente oficial do jogo para poder jogar, tanto no PC, nos consoles não dá, né? Ou até mesmo ali no Switch, que é uma das plataformas, né? Um dos consoles mais pirateados, né? Mais desbloqueados que existem no mundo. Então eu acredito que dá para ter essa contornação, dá para pelo menos, cara, tipo assim, se o governo é difícil, pelo menos as empresas deveriam pensar um pouquinho mais, né? Porque, cara, é difícil, pensar assim, LP, mas as empresas só pensam em dinheiro e tal. Cara, o governo também. Então estamos descobrindo aqui que o LP manja um pouquinho de UX. Sim, gente. Pra quem realmente tá caindo aqui de gaiato, o Geek Brasil ele começou como um aplicativo para Android de notícias. Depois acabou migrando aqui como um canal no YouTube e tudo mais. E a gente até mesmo saiu na Veja São Paulo, né? Eu acabei saindo na Veja São Paulo, dei entrevista na Record sobre o aplicativo e eu tenho um pouquinho de base aqui sobre o UX, né? Hoje eu deveria ser um UX Júnior se eu trabalhasse na área especificamente. E tem uma entrevista de um cara chamado ali Jason Thor Hall, né? Não sei se é o nome dele oficial ou se é ali um apelido, mas ele é um dos desenvolvedores do jogo Earthbound. Eu acredito que até mesmo ali ele saiu de uma forma muito fluente e quem falou dele bastante foi o David Jones, né? E ele fala sobre como é importante ou como foi importante a localização do jogo dele e como isso salvou as finanças da empresa dele. Ele acaba dizendo para nós aqui que como a localização de preços pode transformar a localização como um produto e a forma como isso é recebido em mercados internacionais. Em uma de suas transmissões ao vivo, Hall discutiu como muitas empresas deixam de considerar as disparidades econômicas ao definir preços de seus produtos em diferentes regiões. Ele abordou o caso do Brasil, destacando que o país enfrenta desafios econômicos que tornam inviável para muitos consumidores adquirir jogos a preço padrão do mercado global. Ó, galera, é 350, 400 reais, dá mais de um quarto, para falar a verdade ali, do salário mínimo brasileiro. Então, só para ter uma ideia, não dá. Simplesmente é inviável ter 300, 400 reais num jogo no Brasil. E aí, o que ele falou? Hall mencionou que no Brasil, o custo de novos lançamentos de jogos frequentemente ultrapassa os 300 reais. Um valor que está muito além do orçamento de boa parte da população. A consequência disso é um aumento na pirataria, uma vez que os consumidores recorrem a alternativas ilegais para acessar produtos que simplesmente não podem pagar. Outro problema comum é o uso de VPNs.
ou VPNs, para simular acesso a regiões onde os preços são mais baixos, o que pode gerar perda de receita para as empresas e uma experiência frustrante para os consumidores. Reconhecendo essa realidade, Jason decidiu adotar uma abordagem inovadora. Em vez de converter diretamente o preço do dólar para o real, ele precificou seu jogo com base no que considerava razoável para o público brasileiro. Como resultado, o Brasil hoje representa cerca de 25%. Repito, hoje o Brasil representa cerca de 25% da receita total de seu estúdio via venda de jogos. Essa decisão não apenas melhorou o desempenho financeiro do estúdio, mas também demonstrou um profundo respeito pelos consumidores locais, criando uma fanbase leal, ali para produção e também ali para a venda dos jogos. Então dá para verificar que o brasileiro quer pagar. O brasileiro só não quer ser feito de otário. O brasileiro só não quer ser feito de idiota. Porque pagar 350, 400, 500, 600, o GTA 6 vai sair por 800, 900 reais. Daqui a pouco tá saindo por 800, 900 reais. E o brasileiro quer pagar. O brasileiro quer pagar. Ele só não quer ser feito de otário. Porque é difícil, cara. Você conseguir arrancar o seu salário mensal é muito difícil. Você tem que suar bastante. Você tem que trabalhar bastante. Eu, por exemplo, já viajei, já cheguei chamava de viagem, né? Pra ir pro meu trabalho, era 1h30, 2 horas pra chegar no meu trabalho. E depois mais 1h30, 2 horas em casa. Eu saía às 5h30, 5 horas da manhã. E voltava meia-noite, meia-noite e meia na época da faculdade. Então isso é muito comum. E aí quando você vê o seu salário ali na conta bancária, você vai pensar em dar 400, 300 reais ali num jogo? É difícil. E aí você vê ali o torrent disponível, gratuito, bonitinho ali pra você clicar e baixar e fazer o download, jogar no seu PC ali. Cara, você não pensa duas vezes. E aí o que o Jason fala faz total sentido. E aí tem outra questão também que as empresas acabam realmente abordando, né? Tipo assim, será que as empresas, elas podem aumentar o preço do jogo olhando para outra perspectiva, que é a perspectiva do quê? Quem paga vai pagar, quem joga vai jogar, e a pessoa que joga vai pagar por aquela que está cometendo pirataria, tá fazendo ali pirataria. E isso é uma hipótese realmente muito válida. E não tô dizendo que quem faz pirataria tá errado, porque o preço no Brasil é completamente desfavorável, é desproporcional. E também não tá certo, porque tipo assim, o cara trabalhou para aquilo, né? Não tô dizendo que é uma parada, é uma temática realmente muito cinza, porque quem joga quer jogar. Só que, cara, como vai pagar 400, 500 reais no jogo? É quase algo infundável, é desleal. Chega a ser desleal isso. E aí, a parada é que empresas como a Nintendo, a PlayStation, ou Xbox, ou até mesmo algumas empresas, né, por exemplo, que são apenas produtoras de jogos, como a EA, a Ubisoft, todas essas empresas, elas às vezes pensam, caraca, o brasileiro não vai comprar esse jogo, o brasileiro em sua totalidade não vai comprar esse jogo como o português, como o francês, como todo mundo, né, como o espanhol, como ali os suecos, como todo mundo. Mas o fato é que, quando tem essa ideia ali, de que os jogos estão sendo produzidos para uma visão de uma forma completamente desproporcional para o brasileiro, a empresa por si só quer empurrar o preço para quem paga, e quem paga vai pagar. Essa é a questão. Se o cara é fã de Assassin's Creed, se o cara tiver ali, se o jogo for a 500 reais, ele vai pagar realmente esse preço. E aí que pega, a empresa sabe que essa pessoa vai pagar, e ela vai pagar por aquele que não vai pagar, para aquele que vai jogar pirata. E é uma temática, é uma discussão realmente muito complicado. Eu sou do time completo ali de que a empresa deve olhar para o mercado, faz parte agora do UX, faz parte da experiência de usuário, que a empresa precisa olhar para o mercado, precisa olhar para cada país com um cuidado absoluto. Cara, se tem países que tem um poder de compra maior, é nesses países que o preço precisa ser mais caro. Se tem países que tem um poder de compra menor, é nesses países que o preço precisa ser mais barato. Ah, LP, mas não é justo com os outros países pagar mais caro. Cara, eles têm poder de compra maior, porque se a gente for olhar historicamente,
Eles estão aí há muito tempo explorando áreas, ou exploraram áreas que, digamos assim, teve algumas coisas realmente meio muito complicadas, para falar de outra forma, né? Para não falar de outra forma. Então eles merecem pagar um pouco mais caro do que nós. Concordam? Não concordam? Porque, tipo assim, caraca, a gente tá realmente se desenvolvendo. Somos um país em desenvolvimento. Somos uma nação em desenvolvimento. E aí a gente tem que pagar o preço de um país que tá aí há 1000 anos, 2000 anos, vivendo ali a sua vida, tendo uma estabilidade, tendo realmente ali uma educação incrível, uma cultura realmente maravilhosa, assistindo aqui, observando ali várias questões. Cara, não dá. Simplesmente não dá. É intancável o que acontece com os preços no Brasil. E eu que não sou um jogador nato, eu que não sou um jogador de primeira, fico indignado com o preço realmente dos jogos do Brasil. Que mais empresas possam realmente seguir o exemplo de Jason Torhall, que ele realmente colocou a boca no trombone, acabou realmente falando o que tinha que falar, o que muitos brasileiros pensam, e é isso. Serviços de streaming estão aí, o Game Pass está aí para realmente mostrar que o brasileiro quer pagar, o brasileiro não quer viver na pirataria, o brasileiro quer pagar, mas desde que seja justo, desde que seja algo justo, que você não se sinta prejudicado, porque, cara, 400, 500, 800 reais no jogo daqui a pouco, porque o GTA 6 vai sair a 800 reais, porque não é possível, o preço que a Nintendo tá jogando lá pra cima, a Nintendo tá subindo a régua pra falar, vamos ver até onde essa galera aguenta, né, vamos ver até onde esse pessoal vai. Cara, é realmente algo assim pra ficar indignado, é pra olhar isso aqui e ter o maior boicote de todos. Mas, infelizmente, as pessoas vão continuar comprando. Infelizmente, as pessoas vão continuar comprando ali os produtos, vão continuar bancando e vão continuar pagando por aqueles que não podem pagar. E as empresas continuam aumentando o preço, continuam apenas ali buscando e visando o lucro, visando ali não só o engajamento. O lucro é importante, eu não vou ser hipócrita aqui falando assim, a empresa tem que realmente não vender, a empresa tal. Não sou idiota, sabe? Não sou besta, mas tipo assim, cara, olhar para o mercado brasileiro e vender um jogo a 500, 600 reais, olhando o salário mínimo, eu acho que se um developers, se um desenvolvedor, se um UX olha pro preço do salário, olha pro valor do salário mínimo do Brasil e o cara coloca um jogo a 500 reais, 450 reais, ele não olhou o salário mínimo do Brasil. Ele não olhou. Em hipótese alguma, ele olhou o salário mínimo do Brasil.